E ela fazer prova. Lembrando, isso é importante, a prova é instrumento contundente, vai fazer lesão contusa, beleza? Quem colocar na prova de instrumento é contuso, vai errar. O instrumento é contundente, beleza? Lesão contusa. Então, se eu perguntar na prova qual tipo de lesão, aí você escreve contuso. Qual tipo de instrumento? Contundente. Eu falei que a traumatologia é a parte mais vista na medicina legal, né? De longe. E dentro dela, a parte mais vista é essa aqui, energia como instrumento contundente. Por quê? Porque é o mais comum. É porrada, é murro, joga no chão, joga na parede, cai no chão, soco. Isso tudo que acontece de porrada, pega o braço para baixo da pessoa, tudo isso é aqui, ó. Olha ali embaixo, tubefação, escoriação, equimose, hematoma, edema, fossa, e assim por diante. Ferida contusa, fratura. Então, não sendo aí faca, né? Geralmente faca perfura e outras coisas que a gente vai ver ainda. A maioria é aí. Então, é o mais comum. Tá bom? Rubefação. Alguém me lembra aí o que é rubefação? Robô. O que é o robô? Vermelhão. Beleza. Também chamado de eritema. A gente fala que é uma urgência, né? Brincando, né? Porque isso aqui é fugaz, ele sai rapidamente. Isso vai. Rapidamente ele some. Beleza? Aí era o sapato, né? A frase passada, né? É o sola de sapato. Cara de sapato. Cara de sapato, né? É o nome dele também. Sola de sapato. Beleza, tubefação. Então, é a lesão corporal mais leve que existe, né? Então, alguns podem até dizer que é uma lesão de amor. É isso? Dependendo do caso, né? Pode ser. Dependendo da região, né? Pode ser. Beleza. Escoriação já é o quê? Lesão que tira a epiderme e desnudamento da derme. Olha que bonito, eu falei de amor, agora a gente está falando de desnudamento. Olha que interessante. Então ela faz o quê? Tira a epiderme e expõe a derme. Não tem lesão na derme. Isso é importante, porque não deixa cicatriz. Beleza? Se atingisse a derme, ia ficar cicatriz. Não atinge a derme, então ele expõe. Hã? Aí já aguenta essa Perfeito. Olha aí na ponta da língua. Então, olha aí o exemplo de escoriação. Esse foi o exemplo do caso, né? Que a gente trouxe. Escoriação. Isso aí arde. Isso aí vai de uma mãe, lembra, né? Aquela caída de bicicleta. Minha mãe ainda tava no eixo, teve tudo que Exatamente. Oi, já foi, obrigado. É aquele que tu lembra, tu tá dormindo, tu muda de posição e lembra mesmo, é isso mesmo. Mas isso aí pra tomar banho é bom. Mas o pior disso aqui é quando é no pé, né? Que aí tu coloca a meia, tira a meia e gruda. Isso é queda de moto, né? Geralmente. Só deu uma arranhadura na tinta. Mas a escoriação pode ser mais leve, né? Como essa daqui. Também arde. Ou mais leve ainda, né? Que apresenta assim, arde, fica aquela casquinha de ferida. É isso? Que dói também, né? Então, uma coisa interessante. Lá no quesito, a gente pergunta se ela está em fase de cicatrização, não é? Eu falei isso na aula passada? Não, né? Porque alguém pergunta assim, se essa lesão aqui, ó, tivesse 15 dias já, ela ia estar como? Uma casquinha, não é? De ferida. Algumas pessoas poderiam pensar e colocar assim, lesão em cicatrização, ferida em cicatrização ainda. Mas está errado. A escoriação não deixa cicatriz. Então ela não está em fase de cicatrização. Regeneração, remodelamento.
entendeu? Em fase de evolução com 15 dias. Ou vocês explicam o que eu estou falando. Então daí não tem fase de evolução. Nem fase de evolução, mas não. Nem de cor, nem de cicatrização. Você pode colocar o seguinte: escoriação com aproximadamente 15 dias de evolução. Entendeu? 10 dias e assim por diante. Alguns colegas, eles acham melhor até escrever só escoriação com crosta de coloração vinho compatível com conteúdo hemático, ou seja, é a casca de ferida, um popular. Mas é só para poder saber que escoriação não deixa cicatriz, então não tem como ela estar em fase de cicatrização. Tá? Equimose, aqui é importante, tá, pessoal? Roxo? É uma rubefação com extravasamento de sangue. É basicamente correto. Porque ela não é só rubra. Ela pode ser de outras cores, dependendo da evolução, não é isso? Verde, amarelo, roxo, esverdeado, né? E assim por diante. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Como vocês estão? Violácea, que é o roxo. Violácea é o violeta, que é o mesmo roxo. Mas violácea é mais bonito, né? Olha o exemplo aí, ó. Esse foi o exemplo do caso, uma equimose violácea. E é isso mesmo. Tacito falou de extravasamento de sangue nas malhas do tecido. O sangue extravasa ali para dentro. Então ele está impregnado nas malhas. Beleza? Não tem verificamento da integridade da pele. Não tem. Ela está íntegra. Eu posso ter os dois até. Posso ter uma ferida contusa e uma equimose associada. Aí são duas ações diferentes. Por exemplo, tem um murro na pessoa, abriu aqui. É uma ferida. Gosta? Ferida contusa. Acabei de falar. Ferida contusa. Aqui é aberto. Aqui é aberto. E aí pode estar em volta uma equimose. Então, posso falar os dois. Então, a área equimótica, medindo tantos centímetros, e na região central, uma ferida contusa, ou uma escoriação associada a uma equimose. A gente encontra isso às vezes. Bom, a equimose pode estar mais evidente, como essa daqui também, né? A equimose vermelhada. Esse tipo de equimose, ele tem um nome específico. Alguém lembra? Alguém? Fala aí. Escolas. Não, beleza. Mas Como é que é o nome dessa? Isso que é feitiço. tem uma tal de. Essa tem um nome específico. Fala de novo. Vípices. Isso mesmo. Qual é a V-I-C-E. Aí já vamos no plural com S no final. Vípices. Conceito comigo. Pessoal, a equimose do tipo vípices, ela é compatível com que objeto eu vou utilizar aí? Aí sim estou falando de objeto. Fio, Nossa, tá quente, né? Fio, um pedaço de madeira de uma... Como é que é, João Vitor? Cabada. Uma cabada, né? Da aula passada. Uma cabada. É um cabo de vassoura. Né? Uma cabada. Então, um fio, um pedaço de cano, um pedaço de mangueira, cipó, cacetete, tu tava já pensando que a polícia vai ter. É isso que quer dizer? Tô nervoso. Mas acontece. Chega lá na Lanier, preso. E aí dentro do urso branco, às vezes, nos locais, existe botim. E a polícia usa o quê? Arma de baixo poder ofensivo, de baixo poder letal. E cacetete. Aí chega lá, pessoal marcado, isso aí. Só que é para conter. Não é o objetivo bater para poder bater só. Então aparece mesmo, né? Tem. Bem lembrado, é verdade. Tem algum canto que essas vípses não ficam só no pé? Não, aparece. A sola do pé porque às vezes não vai ficar no formato da vípse, mas fica equimose. Fica equimose. Quem falou aí? Fala. Comentário relevante. Mas pode falar. Não, também que eu acho que vai fazer
Você não falou assim, não. Você não falou assim, não. Ela viu você desempregado. Cara, eu já me perguntei isso. Na verdade, eu me perguntei a bomba de efeito moral. Você viu isso? Que a polícia fala, jornal, e aí a polícia jogou bomba de efeito moral. Eu fiquei perguntando quem quer jogar, cara. O que eu tô fazendo aqui, velho? Tô vendo com a polícia, velho. Porra, cara. É isso, bomba de efeito moral. Vai lá ficar por isso, né? As equimoses, elas evoluem. A gente falou isso na aula anterior. Espectro equimótico de Legrand do Sul. Então, primeiro dia, avermelhado. No segundo ao terceiro dia está roxo. Está azulado do quarto ao sexto. Sétimo ao décimo está verde. No 12º dia está amarelado. E aí ela começa a sumir do 12º dia até o 15º dia, bem amarelado ainda sumindo. E do 15º ao 20º ela geralmente some. Tá? Professor, eu preciso saber disso aqui. Olha, pode ser importante na prova, né? Pode ser importante na prova, assim como aquele caso que eu trouxe aí da mulher que sofreu agressão no braço, lembra? E ela estava dizendo que tinha acontecido há 7 dias e a equimose estava violaça aí. Começa a sumir a partir do 12º, né? É, 12º. Como é que eu faço para lembrar? É isso aqui, ó. Esse quadro aqui. Então você faz esse triângulo, coloca um dia vermelho, aí coloca os dois embaixo. Roxo, aí é no segundo e terceiro dia. Coloca embaixo de novo, 4, 5, 6. Que é do quarto ao sexto dia nesse caso. Depois 7, 10, verde e até o 12º. Professor, eu fiz isso na prova, mas eu errei os triângulos, porque eu coloquei um quadrado a mais. Aí tu errou, né, meu filho? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Aí é problema de geometria. Beleza? Esse critério, como eu falei aqui, eu esqueci de falar, ele é subjetivo, tá bom? Por quê? Existem pessoas aqui na sala que uma pancadinha de nada, a pessoa já fica roxa. E aí, no mesmo dia, fica roxo já. Entendeu? Acontece. E tem pessoas que batem e não fica tão evidente. Então, quando eu falo que é subjetivo, depende do quê? Daquela pessoa que sofreu a agressão, quanto da intensidade. Se bater muito forte, vai ficar uma marca maior. Isso varia com a concentração de ferro? Não. A cor da pele influencia, né? Ficar mais evidente. Agora aqui é importante a gente lembrar o quê? É subjetivo, mas se a pessoa falar que foi hoje ou ontem, nunca vai estar amarelado, né? Pode estar roxo, beleza, mas nunca vai estar amarelado, né? Ali tem uma variação, aconteceu há 4 dias, há 5 dias e está ficando verde já. Pode ser, certo? Tem um critério. Não vai depender da força da... Também, mas depende da pessoa, beleza? Que sofreu aquela agressão. Tem gente que é mais suscetível a ter uma intensidade nessas equimoses. Então, por exemplo, essa equimose aqui, ela tem quanto tempo? 2. Não, vai ser uma questão. Ela tá amarelada, ela tá violácea e tá... Ela apanhou 15 dias e apanhou de Tá novo. com dor. Peraí, vamos fazer de cada vez. Apanhou várias vezes? Fala. Nesse caso, o banco de ônibus vai julgar pelo amarelo. Pelo amarelo? É isso, não? Eu imagino que sim. Foi equimose. Eu imagino que essa falou, então foi isso. Eu acho Você falou, eu imagino. A gente não Pessoal, a equimose, ela vai evoluir, olha aqui pra mim, ela vai evoluir da periferia para o centro. Então o que acontece? A periferia, ela muda de cor mais rapidamente e o centro, ele demora para evoluir, certo? Então às vezes você pega uma equimose assim, amarelada e está evoluindo para a parte central. Então sempre utilizar o critério da coloração mais antiga. Nesse caso aí, amarelado, tá? Professor, pode ser que ela tenha sofrido uma outra agressão no mesmo dia? Pode ser. Aí vai depender da história, né? Se a pessoa falar, levei um burro aqui e for reclamar, levei outro essa semana. Pode ser. Sei lá. Beleza? Então,
Outra coisa que influencia, idoso. É uma idosa que evolui mais lentamente também, tá? Então pode influenciar também esse aspecto de cor diferente. Beleza? Edema, esse foi o caso do caso. E esse caso da direita, não pode tirar a foto, apaga. O caso da direita é o menino que chegou lá no ML, chegou na escola, e aí ele foi recebido com um pedaço de pau na cara, uma ripa de madeira. Aqui? Ali, ó. Tá vendo que tá inchado? Aí a gente consegue ver escoriação na região malar, a gente consegue ver equimose na região infraorbital e um importante edema, não é isso? O malar inteiro aqui, ó, edema que pega até aqui a boca. Nossa, né? quebrou. Não quebrou nada, só foi efeito moral. Eu falei agora há pouco. Mas por que queria bater nele, falou? Eu não sei, Maria Fefé, não sei. Não sei, não, mas... Eu não vou conseguir dormir hoje, não. Dá pra ficar com a Na verdade, eu sei sim. Foi briga de escola, assim. Entre alunos, sabe? Nossa. Aí outro aluno mais se ele tivesse morrido, teria matado a pau, né? Mas foi isso. Pessoal, lembra que eu falei pra gente diferenciar edema de hematoma, né? Como é que eu vou fazer isso? No exame físico. Flutuação. Eu faço o exame, no hematoma tem sangue embaixo, né? E esse sangue flutua. Então eu faço o exame e parece um plástico com água. Vai andando para um lado e para o outro. Tá? Aqui, se fosse o edema, ele é mais duro. E se eu colocar ali no gelo, colocar uma compressa ali, ele vai reduzir. O hematoma não vai reduzir. Tá bom? Mas isso aí precisa do exame físico, né? Olhando pela foto não tem como a gente dizer. Mas ali é edema, tá? Não tem hematoma. Oi? É porque na aula passada você comentava de equimose para hematoma. Vamos chegar lá. É porque agora deu a mesma. Não. A equimose ela está infiltrada nas malhas. Beleza? No tecido ali, no músculo, no tecido todo. O hematoma, ele cria uma coleção de sangue embaixo. Aí vai dar flutuação. Aí vai dar flutuação. Eu posso ter uma coisa errada. Porque a equimose vai estar nas malhas e aí ela vai com uma lesão dura, vai ser dura. Vai acontecer errado? Não, é porque quando a gente falou de equimose, a gente mostrou essa foto aqui, ó. Aí era equimose associada com edema. Aí o edema vai ser duro. A equimose não. A equimose não é dura, não. Tanto é que a equimose você aperta na lesão e tira o dedo. Ela fica mole. Tá? Então foi confusão minha também que. Beleza? Mas a diferença. Mas a diferença principal, vamos dizer assim, é que o hematoma ele cria uma coleção de sangue. Tá? E a equimose não, ela está infiltrada nas malhas. Fala. Mas não é só isso não, tá? Vocês vão ver no livro, tem outras coisas. A presença de fibrina, não. Mas dá uma olhada no livro lá que é importante ver essa parte. Outra coisa, quando eu falo de hematoma, nem sempre o hematoma. Tá chovendo? Tá. Como é chuva? Ei, fecha a janela aí, ó. Hoje tá chovendo, tá ventando muito. A janela tá aberta, por isso que tá aqui, ó. Eu quero deixar do Badão Foi tudo? Ei, pessoal, já tem uns 5 anos que todo mundo vai começar a ter choque, sabe mesmo? Sério? Mentira da. Hematoma nem sempre vai aparecer no tecido, embaixo do músculo da pele. A gente viu na aula passada que o hematoma às vezes aparece aqui, ó. Esse hematoma aqui, inclusive, tem um nome, né? Como é o nome dele? Foi o seu grupo, né?
galeal, subgaleal, né? Na verdade, subgaleal. Hematoma subgaleal. Está acima do osso, né? Embaixo da pele. Vocês fizeram. Lembra não, Diego? Claro. Só lembra daquele outro lá. Também é chamado de galo. Também é chamado de bossa. Beleza? Aqui tem um hematoma que, aliás, bossa sanguínea, olha lá. No livro, ele traz a bossa sanguínea com essa definição aqui. Já volto a essa definição aqui. Então, lê pra gente aqui alguém. Hematoma. O maior escapamento de sangue de um vaso bastante calibroso e a sua não difusão nas partes do tecido pode, então, em consequência, hematoma. Formam-se no interior dos tecidos verdadeiras cavidades ou surge uma coleção sanguínea. Pela palpação da região afetada, percebe-se a sensação de flutuação. O hematoma, em geral, faz deleito na pele, tem delimitação mais ou menos nítida e é de absorção mais demorada que a limose. Pode também ser profundo e encontrado nas cavidades ou dentro dos órgãos, e por isso é chamado de hematoma inflamatório. Bossa sanguínea. A bossa sanguínea diferencia-se do hematoma por apresentar-se sempre sobre o plano ósseo e pela sua saliência bem pronunciada na superfície cutânea. É muito comum nos traumatismos do couro cabeludo e é vulgarmente conhecido como galo. Lembra que eu falei aqui na aula passada? É o galo, é a bossa sanguínea. Mas quem lê no França isso aqui, dá a impressão que bossa sanguínea não é hematoma. Não dá? Ele coloca lá, bossa sanguínea diferencia-se do hematoma. Então é diferente do hematoma? Mas não. Olha o que o professor Delton Croix, no outro livro, ele traz. Lê pra gente aí. Bossa sanguínea. Bossa sanguínea. É hematoma do derrame sanguíneo. Desculpa, peraí. É hematoma do derrame sanguíneo impossibilitado de se difundir nos tecidos moles em geral, por planos ósseos subjacentes ou na cabeça, coleciona determinando a formação de verdadeiras bolsas, pronunciadamente salientes na superfície cutânea. O couro cabeludo é conhecido vulgarmente por gato. É quase a mesma coisa. É a mesma coisa. Então sempre uma bossa sanguínea vai ser um galo. E o hematoma. E hematoma. É a mesma coisa. Hematoma subgaleal, bossa sanguínea e galo são sinônimos. Então sempre uma bossa sanguínea e um hematoma, sempre uma bossa sanguínea vai ser um hematoma, mas nem sempre um hematoma vai ser uma bossa. Só vai ser bossa se estiver aonde? No couro cabeludo, sobre o plano ósseo. Beleza? É isso. Subgaleal, ele é diferente da bossa sanguínea? Não é? É igual, sinônimo. Subgaleal, galo, bossa sanguínea. Eu até brinquei na aula passada que se fosse uma lesão antiga, beleza, mas se fosse recente, ia ser uma bossa nova, né? Essa foto você não pode tirar foto também não, tá? Aí foi um exame lá no ML. Então a gente fez a incisão, couro cabeludo, depois cerramos o crânio. Tirou a calota do crânio aqui em cima e apareceu o quê? O que é isso? A bosta não, tá dentro do osso. Hematoma. Isso tudo é uma cabeça? Não, isso tudo aqui é um pedaço do crânio. É, cerrou aqui, ó. Aí tirou só a parte de cima, só a calota de cima. Só a tampa, só o corpo. E aí, esse, olhem aqui, tá? Depois eu aponto ali. Isso aqui é o osso, né? É isso? É o crânio. Isso aqui é o quê? A meninge. Qual delas? Dura mata, né? Então ele é o quê? Um hematoma? Sub e embaixo. Epidural. Epidural. Isso aí vocês não vêem na aula de rádio. Aqui desse lado agora. Epidural. Olha aqui. Vocês estão brincando com o perigo. Dramata. Então ele está acima dela, né? Epidural. Tem nome que o pessoal chama de extradural também. Ele pode ser utilizado, tá? O professor Alexandre Leite, né? João Vitor. Lá da Liga, fala isso.
Hã? Melhor aula de neuro, necroneuro. É verdade. Excelente, excelente aula. Alexandre Leite. Ferida contusa. Lembra que eu falei que ferida contusa? Quando a pessoa bate com o instrumento geralmente contundente, né? Só que abre a pele. Tem a lesão da derme. Então pode ser uma coisa pequena como essa daqui, né? Aproxima a foto, não pode tirar foto, tá bom? Vou esperar vocês abaixarem seu foto. O Júlio quer tirar foto, só que não pode. Isso aqui foi uma criança que chegou lá no ML e ela estava andando de moto numa linha aí do interior e bateu a cabeça sem capacete. Não tinha CNH, não tinha nada, né? Bateu a cabeça com um carro. Ela estava vindo numa linha rural, bateu a moto no carro. Externamente, ele chegou ao ML com essa lesão, suturada já. Por quê? Porque foi numa região, não sei se foi em Vista Alegre, que tem um posto de saúde lá. Aí levaram para o posto, tem ali na região do certificado, inclusive, um acesso que fizeram, né? Para tentar. Aí já estava morto. Pela lesão que vocês vão ver, estava morto já há algum tempo. Até antes de chegar lá, né? Foi na hora. Oi? Aí suturaram lá para deixar o conteúdo encefálico ali, para não sair, né? Fizeram a sutura. Isso foi uma ferida contusa, um trauma contundente que abriu, muito grave. Fala. Tá errado, porque ele não, nesse caso ele não corta. O que corta é o instrumento que corta, certo? Se ele bater de frente com uma faca, com um machado, aí pode ser. Ele tem alguma coisa que bate e corta. Nesse caso não, é um objeto de rombo que ele bateu e abriu. Beleza? Então vai dizer pode. Que você bate com uma coisa bomba, causa alguma... Um instrumento contundente que causa uma abertura dos planos. Tá? Agora eu chamo a atenção para a lesão interna. A gente abriu isso daí, olha como é que estava dentro. Tem chance de sobreviver? Então é uma lesão muito grave. Muito grave. Por fora parecia que não estava tão grave assim, né? Um trauma no crânio aí, muito grave, muito forte. Afundou lá, professor? Não, aqui aqui abaixo do... É o nariz, né? É o frontal aqui, ó. Sim, Essa mas parte dá tá. a impressão que está dividido. Não tem um osso ali no meio. Não, ele abriu na verdade, né? Isso aqui abriu e perdeu aqui o osso, tem fragmento aqui, ó. Fez uma lesão aí irregular. Professor. Oi. Sobre ferida em técnica cirúrgica a gente aprende a solução de conjuntivitais. Você pode usar isso? Pode colocar, não tem problema. A ferida contusa, só para lembrar, é com instrumento contundente, porque ela é contusa. Quem faz lesão ou trauma contuso é instrumento contundente, beleza? Fratura pode ser também do dente, fala. Eu ia perguntar se ele chega a sentir dor ou alguma coisa. Esse aqui? Não, nesse não, não sei. Não vi ninguém. No menino? Cara, foi na hora. Nem sente, né? Foi na hora. Apaga ali na hora e morreu. Professor, existem outras coisas no livro lá que eu estava lendo ontem à noite, antes de vir para a aula, e aí eu vi que tinha o quê? Outras lesões das energias mecânicas, dos traumas contundentes que pode aparecer. Olha o exemplo ali, ruptura de vísceras internas. Já viu isso? Acidente de carro, aí o cara não tem nada, aí faz ultrassom, lesão de fígado, lesão de baço, ruptura de vísceras internas, né? Prolapso de vísceras internas pode acontecer também. Lesão produzida por artefatos explosivos. Dependendo do artefato, da lesão, a gente falou isso na aula passada, tem um blast, que é energia física, ou a ação que joga a pessoa e ela cai, aí a ação é contundente. Alguém me diz o que é encravamento? Quando finca, estaca, quando o quê?
Pega um estaca e finca. Até a fim. Garfo. Até a finca tá no bem. Destruindo, né? Quando não tem material de construção, Encravamento, no meu entendimento, não era nem para estar aí. Porque é um objeto, geralmente, pode ser uma madeira, um cabo de aço, não, um barra de ferro, que entra. Alguém aqui é lá de União Bandeirante? Hã? União Bandeirante? Não? Já foi? Há alguns anos, acho que uns 2 anos, teve um acidente lá, o cara estava cortando a madeira, bateu a madeira no negócio da máquina, ela voltou a madeira aqui dentro. Um pedaço de madeira assim. Ficou encravado, isso sim é um encravamento. Se auto-encravou. Ele chegou vivo aqui no João Paulo até, serraram a madeira, fizeram a cirurgia dele, mas morreu depois de 24 horas, eu acho, se não me engano. Encravamento é o quê? É um objeto que encrava. Pode ser madeira, um pedaço de ferro, qualquer coisa. Só que a gente vai ver depois que se for um pedaço de ferro, teoricamente, ele vai fazer o quê? Perfurar e causar uma contusão. Deveria ser pérfuro contusa. A lesão assim como a bala. Mas o França e os outros livros, eles enquadram aqui. Não sei por qual motivo. Mas tá aí, tá? E empalamento é o quê? Hã? Não. Não. Pode ser. Quando o quê? De parte fraca do leite, vai ficar parecendo picolés. Exatamente. Picolé, João Vitor. Exatamente. No empalamento era feito o quê? Era um método de tortura. E as pessoas colocavam essa barra de ferro que eu falei, o cabo de madeira, assim por diante, na região anal ou perineal. E às vezes chegavam até na boca. Então a pessoa era encravada ou empalada. Hã? Ainda é usado estuprador. É. Sabe o que eu acho? justo. Lesão por achatamento. Achatamento, pessoal, geralmente quando cai um objeto pesado em cima daquela pessoa, né? Esmaga a pessoa. Geladeira? Não, a geladeira não esmaga não. Esmaga, ela bate quando esmaga. Seria uma árvore. Um caminhão, aí sim. Aquele que... Pode ser, achatamento. Dependendo do objeto, né? E achatou. Pode ser. Uma árvore. A árvore é muito comum, tá, gente? Demais. Mas na necrópole que a gente faz aqui na ML, de vez em quando tem, o cara tá fazendo derrubada de árvore e cai a árvore em cima dele. E alguém pensa assim, pô, mas mata isso aí, gente. Esbagaça o corpo. Esbagaça o corpo. Tem até uma foto aqui depois de uma árvore que caiu só no quadril. Vocês vão ver como é que ficou. É achatamento? Pode ser também achatamento. Só que quando é parcial, não. Aí pode ser somente ferida contusa. Tá? Arrancamento. O que é? Sai de pedaço. Arrancar um membro. Diferente de desmembramento. É como se fosse a mesma coisa, né? Já teve lesão de sabe qual? Cabo de guerra. Mas tem que ser. Decapitação. Era essa palavra que eu perguntar. Ivo, chama o carro lá pra arrumar esse ar pra gente. Aproveitar que você tá descansado aí, chegou agora. Quando a pessoa é escalpelada, arrancamento. Depende qual é a causa, tem que ver o objeto que vai ser utilizado. No caso Quero te salar no suco. Tá bom. Não, brincadeira. Suco de gelo. Suco de gelo. Arrancamento acontece naquelas brincadeiras que tinha, cabo de guerra. Teve casos já de pessoas que o braço enrolou ali e o outro grupo puxou e arrancou o braço. Antigamente, vocês não vão saber disso, mas as pessoas mais velhas aqui na sala sim, que a máquina de lavar, ela abria a parte de cima e ficava funcionando ainda. Lembra disso? E aí, essa máquina, eu não estou jogando bem, essa máquina, quando era aberta, ela não parava de funcionar. A roupa ficava girando ali ainda.
E acontecia casos de crianças brincando com a máquina, abria a máquina e colocar a mão enganchava na roupa e arrancava o braço. Né? Isso aconteceu algumas vezes. Eu nunca vi nenhum caso, mas já tem relato, nível de pediatria, assim por diante. É um arrancamento de membro, geralmente. Professor, um arrancamento vai sair do membro só se for por tração mesmo, não tipo, caiu e tirou o pedaço. Não entendi a pergunta. Por exemplo, se cair um material aqui e arrancar o membro, porque caiu o material. Ah, não, aí é amputação. Aí é amputação. O arrancamento é na lesão contusa. Aí é contusa mesmo, é puxar. A ferida contusa, ou lesão, por exemplo, caiu um objeto grande em cima da pessoa. Caiu uma viga de ferro. Que nem no caso, que já aconteceu isso na zona rural. O cara estava fazendo na época no Benite, o cara estava atrás da tampa da caçamba. E aí. Mas foi o barulho? Desceu a cabeça do cara. Ah, sim. A gente vai falar sobre isso também. É outra lesão. É outra lesão. Mas tem cara daqui na sala que perde a cabeça também assim. Ó, lesão produzida por airbag é comum também. Lesão por atropelamento ferroviário, abarroamento que chama, né? Atropelamento de carro. Lesão de passageiro e condutor. Lesão com martelo. De martelo é interessante. Você trouxe slide de martelo. Hã? Fala. A lesão com martelo, ela tem uma característica específica em crânio. Se eu pegar um martelo e bater na cabeça de alguém, ele vai afundar e fazer uma lesão em crânio do formato do martelo. Vai afundar. Cara, a Clara, ela tá malhando 5 da manhã. Tô dando exemplo, isso é verdade. É verdade. É verdade. E aí todo dia ela vai e cozinha 6 ovos de manhã para comer. E aí, quando ela vai cozinhar o ovo, ela cozinha e antes de tirar a casca, ela deixa na bancada lá na casa dela. Piada. E aí o ovo rolou e caiu no chão. Aí quando ela foi ver, já estava cozido. Aí tava todas aquelas fissuras na casca, não é isso? Essa lesão é que fica no crânio. Então o martelo, quando bate, afunda e fica fissuras tipo da casca do ovo. Isso tem um nome, lesão em mapa mundi. Da martelada, tipo rachadura. Micro fissuras no crânio. E tem até um epônimo, lesão em mapa mundi de Carrara. Entendi um exemplo do ovo. Um exemplo do ovo, tá claro? Não entendeu? Entendi. Entendeu? Por isso eu escolhi a Clara. Por isso eu escolhi a Clara. Cada Clara do ovo. Mentira, foi não. É porque era pra ficar mais claro. Como é por cima da segurança? Eu vou ter uma foto aqui, você vai ver. Lesões por acidente aéreo, eu tive a felicidade de acompanhar um evento. Não foi feliz o evento, mas eu fiquei feliz porque eu acompanhei o estudo, que foi o do acidente da Gol lá com Legacy, né? Lá em Tocantins, Pará, sei lá, bateu um avião na área. Lembra disso? Tu lembra, né? O avião da Gol estava voando, um Legacy bateu na asa do avião da Gol, o Legacy fez o pouso, o avião da Gol caiu em giro, com a calção, morreu 200 e não sei quantas pessoas estavam no avião. Isso tem uns 10 anos? Eu tinha quantos anos? 2 anos? 10 anos? Deve ter uns 10 anos. Vê na internet dentro da Gol, Legacy, quanto foi? Só por curiosidade, agora fiquei curioso. Como é que é? Tudo bem. Não, só um conselho. Por exemplo, você vai ver na prova que é empalamento. Tem empalamento. 1907. 17. Nossa, quase 26. Eu tinha 3 anos. Eu tinha 5 anos de idade. O Vini já tinha 18. 2006. Meu Deus do céu. Vai ter na carteira. E ó, a foto do senhor aqui.
Baixa a cabeça não. Ninguém tá vendo o negócio do acidente. Não passo o OnlyFans, não. Lesão por precipitação, como é que é? A pessoa vai sair de casa e passa o carro ali precipitadamente, né? Não é isso não, nada a ver. Precipitação é quando a pessoa ela cai de uma certa altura. Então, Precipício. não, Caiu no precipício? eu ia falar isso agora. Precipício, olha o exemplo aí, ó. Então a pessoa está na frente de um prédio. O mundo acabou, mas ela resolveu dar um passo à frente. E aí? É igual os caras na luta, Precipitação. Como é o submarino dessas aí? Não é nesse aqui não, é lá na energia física. Energia física, é outra energia. submarino ainda não tem classificação. Tem sim, tem. Todo esmagamento. A gente vai falar de energia física, a gente vai falar de submarino. Mas não vai falar de submarino não, porque lá é do blast, do blast do impacto da pressão, né? Mas não vem energia física. Energia física, mas é tão raro que a gente nem estuda. Beleza? Professor, não se enquadra em achatamento ou rechatamento naquele submarino? Não sei, não vi os corpos. Não, ninguém viu. Mas pela condição de lugar que teria acontecido. A gente não pode pressupor, não tem como eu saber. De verdade. Não Pode se precipitar. Um acidente comum do submarino, quando acontece, ele ocorre tipo. Eu tô falando sério, eu não sei. Eu não sei, eu tenho que ver o corpo. Essa implosão que acontece, ele esmaga. Mas eu não sei a condição do corpo que ele está ali para esmagar, se seria achatamento. Entendeu? Não sei mesmo. Eu teria que fazer pro corpo. Se a pessoa fala que morreu. Um exemplo aqui, ó. Um exemplo. O cara caiu de uma torre aqui. Precipitou, né? Caiu de uma torre. Externamente pode não ter nada no corpo. Já aconteceu, a gente fez exame assim. Olha pro corpo, pô, não tem nada. O corpo tá jóia. Aí quando abre, todos lascados. Lesão de aorta, lesão no fígado, e acontece. Tá? Precipitação é interessante, pessoal, porque dependendo do local que a pessoa é jogada, ela cai por acidente, ou então ela comete suicídio, a perícia ela vai dizer mais ou menos aonde que foi aquele corpo. Então, por exemplo, aqui está o prédio, a pessoa ela cai de cima, se jogando, ela vai mais longe. Se ela cai por acidente, ela cai quase que em linha reta, porque ela está fazendo alguma coisa e caiu. E se ela é jogada, ela está entre os dois. Por isso que quando vocês vê na TV aí, o pessoal morreu de uma queda de um andaime ou de um prédio, o pessoal joga o corpo, né? Joga um corpo, não do corpo da pessoa, né? Um boneco de gelatina balística, que é o peso mais ou menos igual. Por quê? Eles querem fazer o teste. Isso é isso, bicho. A gente está furada. Eu sei que era internet, tá? Corneta, né? MC Kevin. Vai. Tem um caso lá nos Estados Unidos isso aí, de que encontraram um cara dentro de uma sala assim, o corpo dele aí tinha caído, tipo um buraco. Só que aí eles até hoje não sabem o que aconteceu pra ele cair, porque ele já, tipo assim, fizeram todos os estudos lá como se alguém tivesse tacado ele do prédio do lado, mas não dá, ele não cai do mesmo jeito, a lesão dele não dá. Tipo assim, como se ele tivesse sido tacado, ele não sabe onde que ele caiu. Ele fez curva lá, né? Com vocês? Eu não entendi também. Não, é assim. É que era tipo como se fosse literalmente uma sala assim, não tinha nada em volta, um prédio bem alto. E aí um segurança da. Não sei se era uma loja, que era esse que ia achar, mas encontrou o corpo. Mas o prédio do lado. Não, nessa sala. Nessa sala. O prédio Aí aqui. tinha um buraco no teto, aí fizeram, ele tinha caído mesmo. Só que aí não sabe como que ele caiu assim. Porque foram no prédio do lado e estudaram como se tivesse jogado ele do prédio do lado. Só que não dá, tipo,
A distância. Mas no prédio, a sala que ele tava não tinha buraco, não tinha nada. Tinha. Tinha só o buraco que ele caiu. Ele caiu. Então por que tá Mas qual é a dúvida então? Calma aí. Como se ele tivesse jogado. Mas não dá a distância também, não fala isso. Pelos ferimentos dele, tudo assim, tipo, ele caiu de um lugar bem alto. Caiu, foi uma pancada. Aí não sabe. Entendi também. Nossa, gente. Não, se da altura do teto ao chão, daí a altura daquele impacto, daí ele está Mas tem que ter caído muita coisa tipo pra assim, segurar. sabe, vai ser ele, porque ele poderia ter feito um buraco assim. Se ele caiu de Não, avião. só tem um andar. Só tem isso. Só a sala, não tem nada em cima. Ah, o prédio do O lado. prédio é do lado. Tem um buraco no teto. Lá da loja, eu acho que é uma loja. Ah, entendi. Quem passou de avião aqui? Aí, tipo assim, ele caiu, ele quebrou o teto. Só que ele não sabe de onde que ele caiu, porque não tem de onde ele acabou pra ele ter caído daquele jeito. E se ele foi jogado de avião? Então, não sei. É, e ele se quer. Já chegou no. Ele tá tentando É pular. porque, tipo assim, o prédio do lado, ele é muito grande, é um hotel. Entendi. Ele é muito grande, então, tipo assim, Acessa aí, acessa aí. fazendo pra ver quanto tempo, entendeu? Tipo assim, ninguém viu um helicóptero, um avião ali, porque Acessa aí. também não é tão alto. E o cara tá pulando aqui. Entendi. Acessa aí, acessa aí. Qual é o nome da série? Mistério sem solução. Sugestivo. Quer que eu pergunte? Tudo isso aí entra nos critérios de Deus. Tudo isso aqui é da energia contundente. Não quer dizer que seja ferida contusa. 0 a 10. Contundente só. O instrumento é contundente. O instrumento é contundente. Tá? 0 a 10. O instrumento. Quer tirar foto? Acessa aí. Vamos lá. Olha aí, ó, instrumento contundente. Lembra que eu falei que pode ter ruptura de vísceras? Aqui tem uma ruptura no fígado, do lado esquerdo, e do lado direito tem uma ruptura no... O que é isso aí? Coração, né? Coração, muito bem. Coração. Hã? Fala, Guilherme. Não. Fala. Tá cantando aqui. Vou chamar de Flávio, fala. Fala, gente. É que é. Ele começou a cantar uma música. Ah, do tá. Valdamas. Era isso então? Instrumento contundente. Aqui a gente vê o encravamento. São duas barras de ferro, uma na orelha da frente e outra atrás aí, tá vendo? Eita, Deus mesmo. São duas barras. Isso é bem. Passou o pé igual. Cara, eu não me lembro da história, mas eu acho que esse menino aqui não morreu, velho. Sério? Ele não morreu. É. A foto é do professor Maltz, tá? Mas foi barra pra tirar. Não, mentira. Sei, professor. Instrumento cortante vai produzir uma ferida em incisa. O que acontece? Deslizamento do homem. Então, acho que eu tô com essa faca hoje. Oi. Pode ser chamado. O termo da lesão de marcamento é específico para o martelo ou não? Não entendi. O termo lesão de marcamento, ela é específica É, para o martelo. martelo. Perfeito. Ó, tem que ter gume, beleza? Então, gume, G-U-M-E, gume. O instrumento ele é cortante, a lesão é incisa. No França ele fala que a lesão também é cortante. Mas o França é o único que fala isso. Por que não poderia ser, João Pedro? A lesão cortante. Porque imagina, você tem uma lesão na perna que alguém fez com a faca, uma incisão. Se a lesão fosse cortante, tu pegaria o teu dedo, colocaria na ferida e ia acontecer o quê? Ia se cortar. A lesão não corta, quem corta é o instrumento. Então a lesão ela é incisa, o instrumento que corta, beleza? O França, ele não mudou isso, ele ainda fala que a lesão ela é cortante, tá? Então se eu perguntar na prova, então você falar segundo França, beleza, mas a lesão ela é incisa. Pesado.
Essa faca eu comprei para poder brincar de Halloween lá em casa. As crianças do condomínio vão lá na porta. Aí eu tenho uma máscara e ela fala, né? Toca a campainha. Doce ou travessura. Eu abro. Travessura! Eu saio correndo. Já me conhece. Meus carros ficam arriscados na frente. Já tava aqui a velha que ela vinha. Égua, né? Pessoal, o França ele fala que a lesão feita por bisturi, que seria incisão. Ele que fala isso, ele é o único que fala, tá? Por isso eu coloquei incisão cirúrgica versus violência por arma branca. Boa tarde. Bem? Sejam bem-vindos. Tá frouxo hoje, né? Vamos lá. Vamos colocar os exemplos aqui. Peraí. Pessoal, lembra que eu falei que a gente tem que responder sobre o instrumento aplicado, não sobre o objeto? O quesito 2 pergunta lá, qual instrumento ou objeto foi utilizado? Aí algumas pessoas colocaram no caso, faca, burro, a vaca, né? Que a vaca bateu no cara. Algumas pessoas colocaram o instrumento como se fosse o objeto em si, e não é assim, nunca é assim. Porque eu falei aqui agora para Marina que eu não vi o corpo, eu só posso responder o que eu vejo. E o que eu estou vendo é o corpo e uma lesão. Então vamos dar um exemplo, essa faca aqui. Se eu pegar a faca e perfurar você aqui no tórax, já acordou, perfurar no tórax, a faca entrou no tórax, é pérfuro cortante, a lesão pérfuro incisa, beleza? Se eu pegar a mesma faca e fizer assim no tórax, é incisa, o instrumento tá. Cortante. Se eu pegar a mesma faca e bater na pessoa, contusa. Então veja que se eu colocar um instrumento lá, faca, como é que a faca agiu? Não sei. Tem que saber. Então nunca coloca o objeto, coloca como o objeto agiu. Beleza? Então se tiver na prova lá, foi utilizar uma faca, qual é o instrumento? Faca, tá errado. Depende da lesão. Então se a lesão for pérfuro incisa, beleza? Aí você coloca pérfuro cortante no instrumento. Beleza? Sempre instrumento, nunca objeto. Coloca assim, instrumento. Objeto não. Escreve aí no seu caderno, livro, iPad, smartwatch, sei lá. Tá bom? Tá. Lesão é cortante, eu posso falar que é a mesma lesão? Não. Perfurar tem que perfurar. Tá. A perfuração ela vai agir assim, a gente vai falar depois só. Mas aqui o instrumento que corta, ele vai fazer o quê? Olha ali, ó. Deslizamento sobre a pele. Beleza? Deslizamento sobre a pele. Fala. Então, né? Tá escuro, né? O tipo de ferida vai ser pérfuro cortante ou pérfuro incisa? Ou é a mesma coisa? Incisa. Pérfuro incisa. E aí o cortante é o instrumento. É o instrumento, tá? A gente não tá falando sobre isso ainda, só dei um exemplo aqui. A gente vai falar sobre isso melhor depois. Tá bom? Outro exemplo aí, Tarcísio. Se eu pegar um machado e bater em alguém bem forte, ele vai ser o quê? Corto, contundente o instrumento. A força que ele vai agir. Se eu pegar esse mesmo machado que está afiado, só a lâmina dele, e fizer assim na pele da pessoa, é inciso. Mas se eu virar o cabo e bater em alguém, contuso. Então, no quesito 2, é porque tu não veio na aula passada. No quesito 2 dos laudos, a pergunta é: qual o instrumento ou meio que fez aquela lesão?
E a palavra instrumento confundiu aqui algumas pessoas e colocou o objeto, faca. Mas eu não posso dizer nunca que é faca, porque eu não estou vendo o significado da faca. Outro exemplo aqui, se eu pegar essa faca aqui e fizer uma lesão assim na pele, vai ser o quê? Lesão incisa. Então é faca, é isso? Se eu pegar um bisturi e fizer uma lesão na pele, vai ser o quê? Incisa. Se eu pegar uma latinha de cerveja, eu cortar aquele alumínio e fizer assim na pele, vai ser o quê? Incisa. Pegar uma gilete, incisa. Então veja quantos instrumentos vão fazer uma lesão incisa. Então se eu colocar lá, pode ser gilete, não tem espaço. Então se eu coloco como aconteceu o instrumento ação. Ficou claro? Instrumento cortante. Hã? Agora faz sentido. Desde que a pessoa chega com a faca travada. Quando chegou com a faca, já aconteceu. E chegar, tem até a foto aqui depois. Chegou com a faca. Acho que é no outro módulo, no caso 6. Tem faca também. Eu coloco que a pessoa chegou com a faca. Eu sempre coloco como ele agiu. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui de outra coisa. Características dos ferimentos incisos. Inciso aí. Bordas bem limitadas. Fez inciso. Só fez na pele assim. A profundidade não é alta aí. Essa é uma característica. Ele não é fundo. Os ferimentos incisos, ele é raso. É porque você está vendo foto, né? Mas se eu colocar o dedo, já tem que não é fundo não. Tá? Então, ele é raso. Outra coisa, é uma ferida limpa. E ela tem aqui embaixo uma coisa que eu falei na aula passada. Como é que é o nome disso aqui? Cauda de escoriação. A cauda de escoriação indica pra gente que o sentido da lesão foi de baixo, de cima para baixo. É isso que eu falei? De cima para baixo. Esse foi o sentido. Pega a faca aí. Cauda de escoriação. Cauda de escoriação. Boa? Carol. Cauda com U ou com L? Não, já arrumou, já arrumou. Com U, que é cauda de final, né? Cauda com L, sopa, né? Fala em calda e sopa, aqui ó, foi um copo. Desculpa. Foi um copo. A mulher, ela teve uma. Não pode tirar foto. A mulher teve uma. Já tirou uma paga. A mulher teve uma briga com o marido e pegaram um copo e bateram nela. E aí pode ver que ficou o formato de um copo, né? Ó. É isso? O formato do copo, ó. O instrumento cortante. Instrumento. Cortante, lesão, inciso. Puta merda, errei, né? Acabou de falar. Não, ele pegou o copo e bateu assim, segundo ela. Não é, Marina, não é como tu achou que o objeto vai agir. Eu tô vendo a lesão, como é que ele agiu ali? É porque quando deu ponto, eu achei que foi muito profundo. Aí Foi profundo o suficiente para dar ponto, mas não é pérfido. Mas não é pérfido. Beleza? Pode acontecer com vocês de aparecer lá, aí sim aqui é pérfido. Uma lesão em cima da outra aqui, ó. Uma lesão aqui e outra aqui. Tá vendo? Teve uma lesão aqui e outra aqui. O engraçado é que o professor França, atenção pessoal, isso aqui. O professor França, ele traz isso aqui com o nome de um epônimo, é sinal de Chevigny. E ele traz esse tipo de lesão no capítulo de lesão incisa. Só que isso aqui deveria ser no capítulo de lesão pérfuro-incisa. Porque esse exemplo aqui, o sinal de Chevigny, é quando uma faca, um objeto qualquer, vou dar um exemplo de faca, tá? Ele entra na pessoa, faz uma lesão. E aí a pessoa tira e faz uma outra lesão em cima. E é isso daqui. Então, no sinal de Chevigny, eu consigo dizer qual lesão foi antes. Olhando aquilo ali, alguém me diz o que foi antes? A lesão que está meio que oblíqua, né? Ou que está na vertical? Foi antes? Oblíqua, né? É mais A que está mais aberta. A que está oblíqua. Tá? Ela foi antes. Foi antes. Beleza? A lesão que está na vertical, ela foi a segunda.
Chevenir. Não sei como ele escreve não, mas é com C-H-A Venigni. Venigni. É C-H-E-V. É E? Esse? É A não? Chavenir. Escreve, eu acho. Professor, Oi. esse daí então é persa importante, essa lesão aí? O instrumento é péfro importante. Oh, A lesão é péfro péfro incisa. É. Só que ele está no capítulo de lesão incisa, no França. Então esse França Chevenir aí vai ser tanto incisa quanto péfro incisa. Ele pode ser os dois? Não, é péfro incisa. É péfro incisa. Não é incisa. Quem falou que foi incisa? Incisa essa daqui. Não, quem foi o homem que falou que O França colocou no capítulo de lesão incisa. Então a gente não considera. Reclama com ele, né? Comigo não. Beleza? Então, pessoal, isso aqui tem uma importância para eu saber qual lesão foi essa. Mas a outra importância é na cirurgia. É meu celular? É para eu saber. É para eu saber qual lesão eu suturo antes. Eu suturo qual antes aí? A oblíqua. Por quê? Se eu suturar a outra primeiro, vai ficar torta a outra. Eu vou suturar a na vertical primeiro, as bordas estão afastadas da outra. Então eu suturo antes a oblíqua, que foi antes, e depois eu suturo a lesão que está na vertical. Tá? Então vai ficar um beijo assim, vai faltar pele. Deixa eu ver aqui. Aí aqui eu falei agora há pouco, né? O comprimento é maior do que a profundidade na lesão incisa. Então o comprimento ele é longo, a profundidade é pouca. Geralmente a hemorragia é abundante, muita hemorragia. Que nem o aluno colocou na prova, hemorragia de sangue. Pode isso? Vou julgar. Pode, né? Mas não deve, né? Mas pode. Mas pode. Hã? É, no máximo, né? É verdade. Fiscal aí. Deixa eu ver aqui alguém. Emanuel. Oi. Fala nisso, aniversário do Emanuel hoje? A gente tem um bolo, salgadinho, pode entrar? Que, bicho? Que cara? O vídeo Pode perguntar, fala. Falar assim, professor. E professor, eu queria que deixasse parabéns pro. Falar pro Rogério, ele precisa fazer moral pro Rogério pra ter nota. Falar o quê? Falar o quê? Parabéns, Walter, não entende? Sacador de nota. Fala aí. Você sai. Quantos são na sua casa? Qual é a sua dúvida? Bora. A confusão que pode dar é porque o sinal de Chevenir ele está em outro capítulo. Aliás, ele está nesse capítulo, mas era para estar em outro. Mas o que vocês precisam saber? Então, as lesões produzidas por instrumento importante é uma lesão incisa, né? Ação por deslizamento de punho afiado. Perfeito. Aí ela tem característica rasa, limpa, causa de escoriação, comprimento maior que a profundidade. Perfeito. Hemorragia abundante. Ah, então tá bom. Pessoal, aí ele tem uma foto, inclusive, ó. Olha aí, claro, tem uma foto da lesão vista de cima e a lesão de lado. Né? Dá pra ver que a faca entra, desliza e sai. Alguns livros trazem, inclusive, a cauda de entrada, mas é muito raro de ver, tá? Geralmente a cauda de saída. Tá? Aí eu vou pedir a uma pessoa para vir aqui, deixa eu ver. Alguém me diz o que é esgorjamento? Que é o sangue. É o sangue que faz o quê? Como é que tu vai colocar isso na prova?
Eu vou desenhar um pescoço. O sangue faz Manda um áudio. Professor, mandei um áudio pro senhor aí, pro senhor responder a dois. Abre o QR Code na Mas o que é esgorjamento? É acertar uma arte. Não. É não falar, Eu vou passar também essa. Esgorjamento, para quem não sabe, isso aqui chama de gorja. Garganta chama de gorja. Já tá ali, ó. Esgorjamento escrito. Olha pro slide. Esgorjamento. Então, se eu tiver um corte na região anterior cervical, eu tenho um esgorjamento. Beleza? Degolamento, onde é que está a gola também? Aqui, pô. Atrás, né? Agora é atrás. Então, se eu tiver um degolamento, é atrás. Você montou esse livro pra aula de hoje, né? Oi? Você montou esse livro Gabi. pra aula de hoje. Não, velho. Foi só Foi não. Na aula de sexologia não vinha assim também. Cheio de raiva, né? Esgorjamento. Ficou claro? Anterior, esgorjamento. Vai cair na prova, vai cair na prova. Hã? Peraí, pessoal, que eu não tô ouvindo, só um pouquinho. Silêncio, silêncio. Fala. Esse regulamento aí vem daquele esse trazer da guilhotina? Não. O da guilhotina é o decapitação, quando arranca a cabeça. Tá? Professor, e se eu fizer um corte na região anterior do pescoço, até quase arrancar a cabeça, ficou só uma pelezinha ali, ó. Como é que chama? Esgorjamento. Decapitação tem que ser completa. Ah, professor, a mesma coisa atrás, se eu fizer um corte na região posterior, cervical, degolamento. E se quase sair, degolamento ainda. Decapitação tem que arrancar. Só uma coisa interessante. Quando eu falo esgorjamento na parte anterior, alguns livros, eles consideram anterior e lateral. Beleza? Esgorjamento anterior e lateral. E degolamento somente atrás. Tá? Alguns livros. Alguém perguntar alguma coisa aqui? Professor, qual que é o mais comum? Qual é o mais comum? Os dois. Esgorjamento. Esgorjamento. É. Esses nomes valem só para feridas incisas ou tipo, quando tem enforcamento na marca? Enforcamento é outra coisa. Feridas incisas, mas pode ser com ação contundente também. Pega um machado e bater, também vai ser. Esforjamento, lesão. Se eu pegar um facão e bater na pessoa, não vai ser mais incisa. É corte contundente ou instrumento, né? Mas ainda se aplica em degolamento, esgorjamento e assim por diante. Aqui tem algumas fotos, olha lá. Região anterior, as fotos de cima, anterior e lateral, né? Inclusive ali, ó, esgorjamento. A foto de baixo, como é que é o nome dessa aqui? Degolamento. E arrancar a cabeça, eu até tinha foto da cabeça. Mas eu achei tão feia que eu falei, não vou não. O quê? Não tem, tá aqui, mulher. Tem. Mostra aí. Na próxima aula eu trago. Eu tenho que ver. Semana que vem ainda tem aula. Ele vai esquecer. Próxima semana não tem É porque tá pouco de dados, eu tenho que ir atrás. Ó, deixa eu ver aqui alguém. Vinícius, né? É. Ricardo, vem aqui. Vem. Ai, meu Deus. Qual que você prefere? Como é que você prefere? É o osso, né? Mas isso aí vai dar confusão. Sem sacanagem. Ó, se você fosse matá-la com um esgorjamento, Quantas raivas? segura aqui no ombro dela, mão no ombro, e aí você vai passar devagarzinho a mão a faca na região cervical dela. Vai lá. Devagar. Beleza. Vocês viram uma coisa que ele fez? Pode sentar aqui, rapidão.
ele passou a faca na região cervical dela. Agora vamos dizer que tu ficou com ele na consciência e falou, eu vou me matar. Como é que tu faria na tua região? Ia virar. Cervical aí. Esgojamento. Vai, esgojamento. Esgojamento. Vai. Beleza. Viu que o cotovelo dele ficou um pouco mais baixo? Agora ele levantou, como eu falei. Execução correta. Olha lá. No esgojamento homicida, que ele matou ela, ele levantou o cotovelo, estava atrás dela e puxou aqui, ó. Então o esgojamento homicida, esse esgojamento ele fica como? Horizontalizado. Quando ele se matou, ele ficou oblíquo. Então os dois de cima, olha lá, ó. Então, Então vou dar essa dica aí para você falar. Suicida, Fazer assim, ó. suicida e homicida. Suicida, homicida. Professor, mas é só isso? Um horizontalizado e o outro não. Quando ele matou a pessoa, a lesão era funda do começo ao fim. Porque quem está fazendo a força é ele. Quando ele se mata, ela começa a funda e perde a força. E aí perde a força. Então ela começa a funda e vai ficando mais superficial. O que pode ter também no esgojamento suicida é o que a gente viu na aula anterior. Lembra? Lesão por hesitação, que a pessoa vai tentando se matar, falou que vou matar e tem várias lesões. Elas são várias lesões. Tá? Ali a gente vê isso, ó. Cai na prova? Claro. Não vai perder a cabeça. Olha lá, ó, tem várias lesões. Tem várias lesões ali, ó. Inclusive. Porque tem o quê? Esgojamento suicida, que o cara teve lesão de hesitação. Beleza? Corte contundente. O corte contundente é para falar nesse modo, corte contundente. Não vou falar logo. Corte contundente. Um facão, um machado. Ao mesmo tempo que ele tem um gume, ele tem o peso daquele objeto. Então, se eu pegar uma foice, sabe o que é foice, né? Aquela de cortar árvore fina, mato, assim por diante. Pegar uma foice e bater em alguém, ele vai ter gume, que é o fio, e vai ter a força daquele peso. Ele vai fazer uma lesão contusa, tá bom? Professor, mas ele vai agir mais no peso ou mais no fio? Aí depende. Se eu tenho uma espada samurai que é muito afiada, é mais no fio. Se eu tenho o peso do objeto, é mais o peso do objeto. Tem um machado cego, aí vai ser mais o peso. É isso? Professor, é o mesmo de pérfido cortante, não? Nada a ver, outra coisa. Pérfido cortante é assim. Quando ele pegou a facão e ficou batendo. Vou voltar depois aí, né? Então olha lá, um facão na região posterior cervical. Como é que chama a região? Degolamento. Degolamento. Tava com raiva, né? Bateu várias vezes, várias vezes. Dá pra ver inclusive no dorso aí, que tem lesões, estigmas aí, lesões que o facão bateu. Eu falo facão, eu tô dando um exemplo, tá? Pode ser de outra coisa aí. Machado, foice, tá? Eu era interno e aí eu acompanhei lá no HB a história de uma briga de sítio, que o cara tava brigando com o outro e ele pegou uma foice e ia bater no crânio do cara. E aí ele colocou a mão. Aí bateu aqui no punho, né? Bateu com a foice. Aí foice a mão, né? Antes a mão do que a cabeça. Antes a mão do que a cabeça. É. Aí foi a primeira cirurgia de reimplante de mão no estado. Ele estava no HB, a gente passou a visita lá nele, fez o reimplante. A parte vascular já estava ok. Agora teria que esperar ainda, não acompanhei depois para ver se ia funcionar. Mas é melhor você ter a mão sem funcionar, né, do que não ter a mão. Não é isso? Pelo menos serve para ser rápido. Oi? Pelo menos serve para ser rápido. É.
Só se for culpado. Olha, outro. Tentar matar, mas não lá. Pode ser. Mas é daquela Sério, né? treino a pau. Queria passar o mínimo aí na faculdade. Quanto treino a pau? Fala. Vamos botar. Eu quero contar. Professor, isso foi Eu não sei qual objeto, mas foi um instrumento corpo contundente. Agora qual objeto foi mesmo? Não sei. Como que eu consigo saber isso aqui foi corpo contundente? Porque ele tem uma lesão grave, que chegou até no osso, e tem uma lesão limpa, ó. Tá vendo? Tem uma lesão limpinha. Não é uma ferida contusa. E aí, aqui, ó. É uma lesão limpa, né? Realmente de gume. E é tão forte o objeto que teve uma fratura no osso. Se eu pegar essa faca aqui, ó, e for fazer isso, a chance é quase impossível eu conseguir fazer isso aí. Então eu preciso de um peso do objeto e o gume. Tá? Aí alguém perguntou ali, perguntou o quê? Mordedura humana. Mordedura humana, ele se enquadra aqui também. O nosso dente é como? Ele tem a parte da frente que corta, não é isso? E tem a força da cara dentária. Então, mordedura humana, habitualmente, normalmente, ela é ortocontundente. Corte contusa a lesão. Ah, professor, mas eu estava namorando a minha gata ontem lá e aí na gata eu dei uma mordida nela e não ficou isso aí não. É, meu filho, porque depende da força, né? Se a tua força na mordedura não foi forte, foi uma mordida de amor, não vai deixar. Vai deixar no máximo. Vai deixar no máximo uma equimose. Não vai fazer corte, beleza? Para falar de mordedura, ninguém melhor para falar, chamar quem? Soares. Soares. Luizinho Soares, olha lá. Isso aqui é uma mordida forte. Ela cortou a pele e fez uma equimose no meio. Beleza? Isso aqui já não é amor, isso aqui é raiva mesmo. Tá? É raiva. Oi. Chegou? Isso aqui é uma mordida de onça. É diferente. Ah, professor, de onça é diferente? É, porque onça ela tem um canino. Então é diferente a ação. E força é diferente, né? Muito mais forte. Onça e jacaré também entra no corpo contundente, então. A gente vai pelo seguinte: animais que têm caninos, presa, geralmente é pérfuro, contundente. É o quê? Pérfuro. Tipo tiro. Pérfuro, contundente. Animais que não têm caninos, tipo cavalo, aí também é corte. Oi? Às vezes arranca. Às vezes arranca. O que acontece às vezes? Tem mordida de humano que arranca a boca. Algumas mordidas de humano arranca a boca, arranca o mamilo, arranca a orelha. Depende da força. Beleza? Chamado. Oxi. Oxi. Tá de frente. Adiantar. Olha lá, isso aqui é o quê? Fígado. Como é que é o nome disso aqui? Não, tem o que tem no fígado ali, aquela lesão escura? Hematoma. Quando o hematoma é dentro do órgão, como é que chama? Tu leu? Eu vi lá. Hematoma parenquimatoso. Mas tu leu? Intraparenquimatoso. Beleza? Isso aqui é o quê? Lado esquerdo. Esquerdo de quem vê, né? Decisão. Na direita cauda. Beleza. Com cauda de escoriação. Professor, se chegar uma ferida suturada, o que eu faço? Ei, professor, Não dá pra eu dizer qual meio, né? se o cara bate o raio do crânio desse rapaz, essa pessoa, aí vê que tem um trincadinho, aí dá pra falar que é corta com tudo? Não.
Porque se for só uma lesão aqui assim, ó, de faca, geralmente não vai deixar, certo? Mas a fratura pode ser tanto disso aqui, uma ferida contusa, que alguém bateu, como pode ser uma faca assim, ó. Então não tem como eu dizer se eu não vi a lesão, entendeu? Suturado. Ferida incisa e ferida que eu não vou saber dizer o que é. Preciso do prontuário médico, tá? Como é que é o nome dessa equimose? Beleza, vai cair na prova. Isso aqui é tipo uma revisão da aula, tá? Forma de estria, né? Forma de estria. Né? É. Na região do meio ali fica branca e fica duas estrias ali paralelas. Olha aí, ó, que eu falei do preso. Tadeu falou ali, cacetete. É característica de quê? Beleza? Isso aí foi um abrigo que teve lá no presídio. Quem que bateu nele ali? Quem foi? Cacetete. Caiu no chão. Tatuagem, a gente falou já, não foi? Falou, amor só de mãe. Não, isso, foi Mas falando isso aqui, né? Não, esse cara passou aqui no braço espalhado. Acho que a galera pensa que eu sou De aranha. Não falou, não. Isso aqui eu falei não. Desejo de esperança. Falei. É porque tem uma apostila, que é essa daqui, ó. A apostila é de São Paulo. E a tatuagem ela tem referência a algumas coisas, dependendo do que for. Então a tatuagem Nossa Senhora, nem lembro o que é ali, ó. Estuprador, detentos com penas pesadas de homicídio, ladrão, estuprador, assim por diante. Engraçado, pra isso, esses caras pra Cecília tem. Ei, professor, Cecília tem o Nossa Senhora. Cecília tem a Nossa Senhora. Liga pra polícia aí. Mas ó, é isso que eu vou falar. Oi? Tem essa tatuagem. Mas olha só, isso aqui, se você fizer uma tatuagem dessa, não quer dizer que seja isso. No mundo do crime, é aquele significado. Mas eles querem que. Eles querem. Eles querem que. Eles querem Gente, que horrível. Eu já vi esse cabelinho isso aí. Peraí, não tô ouvindo aí. A pessoa tem uma tatuagem dessa e... Lembrar aos dominadores. Aí tá namorando o carro e fala assim, a gente passagem da polícia. Essa tatuagem eu fiz lá no presídio. Ah, mas pelo menos tu é devoto, né? Nossa Senhora. Teia de aranha. Tatuador, geralmente homossexual, certo? Geralmente é na região da nuca, né? Que aparece ali. Que tem um vírus HIV. Valeu, João Pedro. Se mata. Mas, pessoal, às vezes ele marca porque ele quer, às vezes ele é obrigado a fazer. Tá? Pelo menos sai a força de mãe. É. Chega lá. A caveira, a faca na caveira que a gente vê na polícia, a polícia é o pessoal do bloco. No mundo do crime é usuário de assalto, aquelas coisas todas que tem. Mulher nua, com genitália à mostra, deve ter viciado em droga, geralmente na região orbital, com as pernas abertas e o local onde coloca a agulha, geralmente na região genital. Sereia simboliza estupro, geralmente na perna direita, apesar da foto ali ser esquerda, é na perna direita. E aí tem uns pontos, né? Tipo, passando de fase, né? Fase 1, batedor de carteira, 2, estupro, assim por diante. Traficante. Às vezes você vê uns pontinhos na mão assim, você esquece sinal, não. Cara, comete furto. Comunista, batedor de carteira em ônibus em locais movimentados. Tá montado. Ei, professor. Oi. Tem um pontinho aí? Batedor de carteira. Batedor de carteira, safado. Pessoal, a próxima tatuagem é a que a gente vê com mais frequência aqui no IBR. O João Vitor até falou aí, ó. Olha lá. Amor só de mãe. Amor só de mãe. Essa é a mais famosa que tem. Significa o quê?
Pessoas que cometeram estupro fora, geralmente, e que dentro da cadeia agora eles são vítimas de estupro. Ou então ele é escolhido para ser vítima de estupro. E aí os outros presos que obrigam a ele a colocar tatuagem, amor só de mãe, geralmente em antebraço ou na região escapular. Tá? Tem muito. Borboleta. Não, mas essa daí é de cadeia? Alguém tem borboleta? Essa é tão realista. A só por isso a Lara tem. A borboleta. Essa carinha aqui é do A borboleta significa que a pessoa gosta muito de borboleta. Só isso. Aqui não tem viagem não, do mundo crime, tô falando. Minha mãe tá com caminho, que é renascença. Sim. O que é isso aqui? Arranhão. Arranhão com as unhas, né? Inclusive. Isso aqui é uma escoriação. Né? Escoriação compatível com marcas ungueais, ou seja, das unhas. Né? Isso foi uma briga de irmão. O menino tinha aí os seus 8 anos, brigou com a irmã e foi pra delegacia, velho. Não sabe brincar. Briga sem resolve em casa. Tem vergonha de brincar, você vai brincar. O delegado é o pai, né? Marimbondos. É dela. Aqui o João Vitor vai falar. O João Vitor vai falar que é uma cabada, né? É uma cava. Aí foi um murro, tá? Então, é edema. Essa daqui não pode tirar foto não, tá? Histórico de ter sido medida com alça de bolsa. Informou que a alça era metálica, do tipo corrente. Olha lá. Tá vendo? O aspecto atípico. Parece. Cajado da hora. Cajado da hora. Equimose avermelhado. Pessoal, só um pouquinho, gente. Vamos lá. Informou que levou um tapa no rosto há 12 horas. Olha a marca dos dedos. 12 horas. É compatível. É compatível. Equimose avermelhada. Não pode tirar foto dessa não, Maria. Nenhuma dessas. Posso tirar foto da parte azul? Não. Porque tu vai tirar foto daqui. Mas quem tu quer saber que é equimose avermelhada? Nenhuma daqui você pode tirar foto, tá? Quem tirou, apaga. Vou entrar no iCloud de vocês. Vou entrar no Google Drive, então. Google Drive. Alegou briga com o companheiro. Esse caso aqui é interessante. Informou que o marido arremessou o celular na vítima. Olha como chegou. Tinha um botãozinho aqui, a capinha do celular. Aí eu falei, É o Note. Não, é iPhone isso aí, eu acho. pessoal, aí eu perguntei, É a maçã. o celular ele tá aí com a senhora? Ela falou, tá, me dá, deixa eu ver. Olha lá. Se fosse daquele da mão que ele tinha morrido. É brilho do braço. Alegou que foi lida com facão. Esse é o caso real também. Pegou o facão do lado e bateu. Então, eu vou colocar no laudo, pessoal, só um pouquinho, gente. Eu vou colocar no laudo faca, facão, na impressão que o instrumento é corte contundente, né? Mas não é. Eu vou dizer como o objeto agiu. Então, isso aí é o quê? É uma equimose, certo? A equimose, quando deixa a marca do objeto, como ficou aqui, a figura do objeto, a gente chama como? Tem um termo específico quando deixa a marca do objeto. Equimose figurada ou lesão por assinatura. Porque deixa a figura daquele objeto. Lesão por assinatura. Lesão por assinatura. Quanto tempo de lesão aqui? 2 dias. 2 dias mais ou menos, até o terceiro dia, né? Equimose com edema, isso tudo é lá. Um edema muito importante que ficou ainda, né? No segundo dia. Equimose.
Bem grave. Isso aqui é o quê? Alguém me diz? Escoriação e pincelada. O Ivo veio pra aula para não chamar o cara e para se manifestar assim. Ainda mais o nome, né? Pincelada, né, Ivo? Alguém me diz o que é? Valendo meio ponto, Ivo. Explicação curada. Não. Alguém me diz como é que foi isso daqui? O objeto? Objeto. Como é que isso aí aconteceu? Queimado, arrastado, desmanchado. Mas não é bem isso. É um campo. Isso foi queimado. Que cano? Foi no asfalto. Foi tipo uma tatuagem. Não. Esse é agulhamento. Que é, Flávio? Ei, o Ivo tá impossível hoje. Exatamente. Obrigado, amigo. Qual que é? Qual é? O que aconteceu aí? Cano de bicicleta bateu e arrastou. Em pincelada. Esse é mesmo aquele esfregador quando tem. Rapaz, eu não queria uma cicatriz dessa. Pessoal, o termo pincelada é utilizado nas esfoliações em geral. Tá? Esfoliações. É utilizado pincelada. Por quê? Porque quando tem uma esfoliação na pele, é como se você tivesse um pincel de tinta e feito assim na pele. Aí fica aquelas esfoliações em arrasto. Por isso que chama em pincelada, não foi essa besteira. Professor, Oi, como é que você alça da corrente da mulher que apanhou? Fazendo favor? Voltar? É. Pra quê? Porque eu queria perguntar um negócio do senhor. Equimose avermelhada. É avermelhada? É. Por que ela não é figurada se ela deixou a marca? Ela é equimose avermelhada e também é uma equimose figurada. Pode ser o dois. Pode ser o dois, que é o nome do objeto. Aqui a gente tem uma lesão por cinto de segurança. Inclusive a Marina aqui perguntou, não foi aqui? Agora? Lesão por cinto. Foi a óbito, né? Apesar do cinto. Lesão por segurança. Grave, né? Quanto tempo de lesão? Isso aí tá. Tá roxo no meio e amarelado em volta, né? Isso aí já tá 7 dias. 17 dias. Amarelada é tudo. Tá amarelado, meio que esverdeado, né? Parece. 12 dias. Ela chegou pra mim e falou assim, essa foto é minha, não sou eu, a foto é minha do IMF. Ela falou assim, eu briguei com o meu marido ontem. Aí eu falei, ontem? Ela falou, é. Aí eu vi a lesão amarelada. Aí eu falei, senhora, algumas lesões no corpo, elas deixam características com aspecto de evolução, de tempo e tal. Então eu preciso que a senhora fale o que aconteceu aqui de verdade. Porque eu posso ver uma lesão e não ser compatível. E aí eu vou ter que colocar no laudo que existe uma simulação, ou uma meta-simulação. Aí eu falei isso tudo, ela falou assim, ó, foi ontem. E quando ela contou a história, como aconteceu, parecia verdadeira a história. Parecia de verdade que foi aquilo. Aí, geração do álcool 70, né? Eu tava na época da pandemia, isso aí. Tava com um negócio de gás do lado e o álcool 70. Aí eu molhei a gás e passei na mão dela, com o punho. Era sujeira. Esse aqui não é dele. Ainda estava falando a verdade. É. Aí eu falei, como foi a lesão? Ela foi, só tomou banho lá pra cá. A cara dela foi pra lesão e fez todo sentido. O pau dela é ser presa. Né? Quase que eu coloco no laudo que estava simulando. Isso eu coloco no laudo. Na lateral assim você. Lateral considera ter algum esbojamento. Esbojamento. Ali eu coloquei estrangulamento, porque dá pra ver que tem uma lesão ali no pescoço que parece uma faixa, uma corda. Eles colocaram também. Aqui, ó. Tá vendo, né? Pessoal, tá ali, ó. Aqui. Então eu acho que alguém segurou com alguma faixa, alguma coisa e fez o corte. Bem lateralizado, professor, você viu? É. Também é esbojamento. Aqui também, ó. Esbojamento homicida. Homicida, isso aí é. Por só lateral. Professor, lateral. Aí anterior. Não é oblíquo, não? Ele tá meio oblíquo, mas é meio que da lesão que a pele cedeu, tá vendo? Mas ele é quase que reto aqui. É fundo, né? Muito fundo, velho. Não tem como ser.
Esse caso aqui foi um cara que brigou com a mulher e aí... mentira. A mulher acabou com ele. Acabou namorando. Namoro. Aí ele viu a mulher com outro cara na festa. Aí ele achou um facão lá e foi na festa matar a mulher e o cara. E aí quando ele foi matar o cara antes, a mulher entrou na frente. E aí ele esfaqueou ela com o facão. Fez assim. E aí entrou no tórax. A mulher caiu. E aí o cara ficou. E aí ele foi e deu no cara também, no antebraço e no tórax. E foi fugir da festa. Então o pessoal de lá começou a jogar pedra nele, pau, ele caiu, pegaram o facão dele e bateram nele com o facão. Então, ele tem ali lesões no tórax, se a gente for ver, do facão. Consegue ver aqui? Você vê no facão, mas não pegou em cheio, né? Pegou meio de lado. Agora essa lesão aqui é do facão, foi funda. Essa aqui foi funda. Certo? E a gente tem ainda ali uma lesão lá embaixo, na região inguinal, quase, né? Direita, funda também aqui. Não tá vendo? E ele tinha uma fratura do antebraço, salvo engano. E a pior de todas foi essa daqui. Foi no crânio. Pegou o uma fratura aí do zigomático, né? Sinal do dedo positivo aí, ó, o dedo apontando. Esse foi feito uma pedrada com o casado dele? Facão. Ele teve uma lesão no olho e no zigomático. Morreu não. E os outros dois não também. Eu fiz nesse exame dele e dos outros dois, no João Paulo. Não morreu. No João Paulo. Eu fui lá fazer. O nome dele tá ali, ó. Homem branco, alto, magro. Ninguém sabia o nome. Homem branco, alto, magro. Característica, né? Colocaram aqui, não sabe o nome. E aí ele teve também uma fratura ali, ó. No antebraço, né? Do facão também. Do rádio, muito bem, do rádio. É verdade, deu no rádio. Mordida de amor, lembra que eu falei isso? Mordida de amor. Equimose. O Tassino foi com a gente nesse dia. Isso foi do Tassino? Já aqui a mordida é mais forte, ó. Acabou o amor. Aí acabou o amor. Acabou o amor. Pessoal, a descrição de uma lesão assim, ela é quase que filosófica, né? Ele fala ferida elíptica com concavidades voltadas para si, em formato de semiarco, compatível com mordedura humana. Alternativa C da Chico Xavier. É um chupão que ele mesmo? É a mordida de amor, na verdade. Me ajuda aí. Essa foto aí, o que tu me disse? Bora. E essa foto? Quem tem? A minha pai. Não tem como saber, né? Incisa? Não, mas tá suturado. Nada, ninguém? Doutora. Pessoal, essa foto aqui é pra você ver, ficou excelente, essa foto é minha, ficou espetacular, apesar de ser minha. O cara sofreu uma agressão no tórax e fizeram uma incisão nele para tentar salvar no tórax, uma cirurgia no tórax. E aí abriu o tórax, só que ele morreu. E ele foi pro ML, e lá no ML eu tenho que abrir o tórax e o abdômen. Então, a foto que está em vermelho é uma lesão em vida. E a foto que está branca é uma lesão após a morte. Então, como é que fica uma lesão após a morte? Fica assim, ó, desbranquiçado. Tipo uma parede. Professor, qual a importância disso? Às vezes a pessoa morre de outra causa e a pessoa vai, esfaqueia, dá tiro, assim por diante, para tentar simular a causa. E a causa não foi aquela. Então, se a pessoa tentar simular, a lesão vai estar assim, ó, esbranquiçada. A gente chama de reação de lesão sem reação vital. Só se for na mesma hora, né?
Na mesma hora sim. Mas 2 horas depois até já não tá. Sem reação do quê? Vital. Beleza? Olha aqui. Isso foi um arrasto, a pessoa morreu já, tinha morrido, e ela foi arrastada durante algumas horas, eu acho, por um carro, ônibus, sabe o que aconteceu. E aí o que tem aí? Ó? Tudo reação branca, né? Sem reação vital. Ela estava morta de outra causa. O homem morre após ser atropelado por um trem santíssimo. No livro vocês vão ver que acontece esse caso aqui, ó. Espostejamento. Quando o corpo ele é reduzido, parece com achatamento até. O achatamento pode dizer que é isso também. Um trem passou por cima dele, um caminhão ele caiu em cima dele, então o corpo ele é reduzido. Ele usa o exemplo de trem porque geralmente a pessoa simula, dá tiro, mata de outra maneira e joga na linha do trem. Porque aí o trem passa por cima e o corpo acaba, né? Aí a pessoa depois morreu de quê? Mas aí quando vai ver as lesões feitas pelo trem, vai estar como? Brancas. Todas brancas. Ou seja, sem reação vital. Tá? Professor, e se eu, por exemplo... Ele tá na linha do trem, tu atira lá e cai na hora. Atira ele, cai na hora e atropela. Aí vai dar sinal vital. Depende da Há quem diga até, galera, que se a pessoa cair aqui, ó, entre a plataforma e o trem, ela morre em vão. Pessoal, lembra que eu trouxe na aula 1? Até o grupo daqui falou, não estou achando no livro. Autolesão. O grupo daqui, Foi o grupo aqui. É verdade, vocês não sabem, não faltaram. Autolesão. Autolesão geralmente é como? Simétrica, não vai atingir órgãos graves e é onde a pessoa alcança. Então esse caso aí, a moça chegou pra gente e falou que brigou com o marido, que o marido segurou nos seus punhos e jogou na parede. Era aquela parede de cimento, sabe? E ela falou que jogou. Chapiscada. Isso mesmo, chapiscada. E aí jogou na parede chapiscada e aí machucou ela. Quando machucou, ela falou que aconteceu só isso. Eu falei, sim, mas só foi isso, nas costas e tal. Ela foi. Aí eu, beleza. E essas lesões aqui na frente? Ela foi duro. Tá bom. Observa que a lesão, ela vai em região aonde ela encosta a mão e aonde faz o quê? A angulação dos dedos, ó. Vem de cima e desce. Então ela mesma se arranhou. E no tórax ali, ó, vocês vão ver que fez assim, ó. Se arranhando. Então, eu falei, beleza, deixa comigo que eu vou fazer o laudo aqui. Sinais de simulação, né? De autolesão. Não é compatível com a agressão que o marido fez. Beleza? Professor, Oi. tipo assim, se eu pegar rápido aqui e faço a mesma coisa, de cima aqui embaixo, assim. Também é Como eu vou simulação, né? diferenciar? Mas aí como é que eu vou... Se você chegar com essa história, eu vou dizer que foi outra pessoa. Agora a história que ela me contou foi que segurou no punho e jogou no muro. É. E se ela tivesse falado com o senhor, tipo, sei lá, que o marido dela, ela pegou e jogou de cara na parede e falar que foi o marido dela que empurrou. Mesmo assim, a característica não é essa. Observe que tem marcas de unha simétricas. Simétricas. É de cima e embaixo, né? É, de cima e embaixo. De acordo com fosse uma mulher, você muito A pessoa, e outra coisa, a pessoa que teria que brigar com ela teria que brigar com a outra assim, né? Vem brigar, vem. E assim, ó. A pessoa fazendo assim, né? Ninguém briga assim, né? Vem. Como? Professor, tu não faz o tratamento assim, Esse caso não, só fazer o próximo. Aquele da coisa eu perguntei. Da hipótese. Só que tem caso que eu acho que assim, que é tanto nada a ver. É porque nesse caso, quando é simulação nesse sentido, ela está usando de muita má fé. Tá, Aí eu nem pergunto nada, dou nem chance. Já coloco no laudo. Ela vai responder por... Alguém é do direito aqui? É um crime chamado
denunciação caluniosa. Ela fez uma denúncia de mentira de um crime. Isso é crime. Não é presa, né? Mas responde. Isso aqui foi o que eu falei na aula passada. Estigmas. Os estigmas das lesões. Lembra que eu falei? Estigmas? Estigmas são o quê? São as marcas. Então aqui a pessoa, esse caso do professor Reginaldo Franklin, eu escrevi ele, estigma de lesão incisa. A pessoa morreu de enforcamento, ela se matou. E geralmente nesses casos a gente vê que o punho da pessoa tem estigmas, que a pessoa ela quis se matar antes, então tinha várias lesões anteriores. Tá? O que é isso aí? Eu achei que era aquela disputa, sabe? Bolsa sanguínea. Não vi essa. Como é que chama esse tipo de hematoma mesmo? Bolsa sanguínea. Olha lá. Acho que é o famoso galo, né? Olha lá. Ali é o hematoma. Tá vendo aqui o sangue? Não. Quem foi lá mesmo? Ele é. Cabelo lindo. Começou no couro cabeludo. Bonitinho, né? Mostrar o cara sobre isso. É, subdural. Beleza? Essa camada aqui, grossa, branca, é a meninge dural. Tá aqui embaixo dela. Beleza? Agora sim, acabou. Chamada. Na próxima aula não vai ter aula.